Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver zero virtual, o zero com que todo estudante sonha. Nesse tutorial, o professor Bairros e seus alunos mostram o conceito básico para análise de circuitos com amplificador operacional, a técnica do zero virtual. Usando essa técnica vai ficar bem mais fácil para você analisar circuitos com Unpop. Vamos lá? Extra, extra! Esse tutorial vai inaugurar uma série de tutoriais repaginados. São tutoriais antigos que estão sendo refeitos dentro desse padrão 2022 mais atual. E também serão atualizados no site com PDF e tudo mais. Agora você terá pelas manhãs vídeos renovados e vídeos novinhos à tarde. Bem, pelo menos em alguns dias. Afinal, o professor Bairros precisa dormir de vez em quando. Os vídeos antigos renovados terão a tarja de New na lateral. Se estava bom, vai ficar melhor ainda. Sim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre dicas para analisar circuitos com amplificador operacional. Você verá nesse tutorial tudo o que você precisa saber para analisar circuitos com operacionais, isto é, 2 dicas. 1, 2 e deu pro Unpop. O que é Unpop? Unpop é o apelido do amplificador operacional. 2 dicas resolve tudo, duvido. Agora temos um negativino aqui. Na verdade, as 2 dicas são as 2 regras da teoria do zero virtual. Esse é o dragão do zero virtual. Por que 2 cabeças? Uma para cada regra. A cabeça da regra da tensão igual a 0 e a outra a regra da corrente igual a 0. Eu não disse, esse dragão vai queimar todo mundo. Vamos começar dizendo o que é um amplificador operacional. Olhando o dicionário português, operacional significa pronto para utilização ou para funcionar. Então, é só usar que ele sai funcionando. Eu acho que não vai funcionar. O Unpop é um circuito integrado complexo, com um amplificador diferencial dentro dele, prontinho para funcionar. Esse é o símbolo do Unpop. Agora chega de revisão. Vamos às dicas. Antes de tudo, vamos esclarecer que essas dicas só valem para Unpops, usado como amplificadores. Como eu sei que o Unpop está sendo usado como amplificador? Quando tiver um componente ligado entre a saída e a entrada a menos. Esse tipo de ligação é chamado de realimentação negativa. Se é negativa, é dos meus. Normalmente esse componente é uma resistência, mas pode ser um capacitor ou um diodo, etc. Primeira dica: no circuito com realimentação negativa, a tensão entre as entradas mais e menos é igual a 0. O que isso significa? Isso significa que quando você for levantar a equação das malhas e passar entre as entradas mais e menos, o valor da tensão será 0. Segunda dica: no circuito com realimentação negativa, a corrente que circula nas entradas mais e menos é igual a 0. Não circula corrente alguma? Isso mesmo, não entra nem sai corrente alguma. Pronto, isso é tudo sobre o Unpop. 1, 2 e deu pro Unpop. Só isso? Quero ver na prática. Então vamos aplicar esse conhecimento para analisar o circuito da figura, que é um amplificador inversor. Só tem 3 componentes? Isso mesmo, simples assim, fácil de montar e funcionar. O objetivo deste exemplo é determinar a equação do ganho de tensão deste circuito em função das resistências. O que é ganho de tensão? É a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Vout significa tensão de saída. Out é saída em inglês. Vin significa tensão de entrada. Esse in é de input, que significa entrada em inglês. Tudo em inglês? Só para complicar? Não é só para isso, não.
Estes são códigos internacionais. Ajuda você a entender circuitos mesmo escritos em outros idiomas. A eletrônica é poliglota. Primeiro de tudo, você tem que ver se o circuito é do tipo realimentação negativa. Faça a pergunta. Tem um componente ligando a saída à entrada menos do ANPOP? Sim, é RF. Por que RF? Esse F é de feedback, que significa em inglês realimentação. Agora isso aqui virou cursinho de inglês. Aproveitando, vocês sabem por que RI? Porque é resistência de entrada, input. Isso mesmo. Eu sei dizer book em inglês. Ok, vamos levantar as equações usando a lei das malhas completa. Antes de levantarmos as equações, vamos desenhar uma fonte de tensão representando o sinal de entrada. Não é uma bateria, é uma fonte de uso geral. Vamos desenhar com o positivo para cima. Na saída do operacional, vamos desenhar outra fonte de tensão, representando a tensão de saída. Quem vai gerar esta fonte é o próprio operacional. Vamos à malha completa? Qual é o primeiro passo? Chutar as correntes. Eu sei chutar, ó. Isso mesmo. Vamos chutar as correntes na resistência RI no sentido horário. Vamos chutar a corrente na resistência RF no sentido horário. Vamos considerar dois ramos, pois tem esse nó bem na junção com a entrada menos do ANPOP. Agora vamos ao segundo passo, escrever as medições de tensões nas resistências, colocando o positivo do lado que a corrente está entrando. Terceiro passo, estabelecer as malhas. Como tem dois ramos, vamos estabelecer duas malhas. Vamos chamar de malha de entrada e malha de saída. Vamos agora desenhar as correntes das malhas no sentido horário. Vamos chamar de corrente da malha X e corrente da malha Y. Sempre lembrando que essas correntes não existem, são correntes virtuais. São correntes fantasmas. Agora vamos colocar a medição da tensão entre as entradas mais e menos. Não vamos escrever o valor, mas sabemos que é 0 volt. É o zero virtual atacando. Isso mesmo. Vamos desenhar também uma corrente entrando na entrada menos e outra na entrada mais. Não vamos escrever o valor, mas sabemos que é 0 ampere. É o zero virtual atacando de novo. Agora estamos prontos para levantar as equações. Vamos começar pela malha de entrada. Vamos começar pela fonte de tensão da entrada. A corrente da malha passa do polo negativo para o polo positivo. Então, o sinal da parcela será positivo. O valor será Vin. Seguindo, temos a resistência RI. A corrente da malha passa do positivo para o negativo. Então, o sinal da parcela será negativo. O valor será igual a VRI. Seguindo, passamos pelas entradas do operacional. A corrente da malha passa do negativo para o positivo. O sinal será positivo e o valor será 0 volts. Igualamos tudo a zero. Pronto, essa é a primeira equação. Essa foi fácil. A segunda é que é difícil. Vamos lá então. Vamos começar pelas entradas do operacional. A corrente da malha está passando do positivo para o negativo. O sinal será negativo. Quem sabe o valor? É 0 volt. Isso mesmo. Seguindo vem a resistência RF. A corrente da malha está passando do positivo para o negativo. O sinal da parcela será negativo. O valor VRF. Seguindo ainda, vem a fonte de tensão de saída Vout. A corrente da malha está passando do positivo para o negativo. O valor menos Vout. Iguale tudo a zero. Pronto. Esta é a segunda e última equação. Agora é só resolver. Primeiro vamos tirar os zeros e então isolar Vin e Vout. Nestas equações não aparecem as resistências e queremos a equação do ganho em função das resistências. Como fazer isto? Vamos usar a lei de Ohm e substituir a tensão nas resistências pela equação em função da corrente.
Como queremos o ganho, que é a relação entre a tensão de saída pela tensão de entrada, vamos colocar a equação da tensão de saída sobre a tensão de entrada. Ainda temos duas variáveis, a corrente de entrada e a corrente de realimentação. Como solucionar isso? Com uma segunda equação. Olhando o nó da entrada menos do operacional, podemos ver que tem uma corrente entrando, IRI, e duas saindo, IRF e I-, a corrente na entrada do operacional. Mas a corrente na entrada do operacional não é zero? Isso mesmo. Então, a corrente RF é igual à corrente RI. Agora é só substituir na equação. Simplificar a corrente, acertar o sinal e pronto! Chegamos à equação final. O que significa o sinal menos? Significa que se a tensão na entrada for positiva, sai negativa. Este é um circuito inversor. Por exemplo, se RI for igual a 1 kΩ e se RF for igual a 10 kΩ, o ganho será menos 10. Se a tensão de entrada for de 1 mV, sairá menos 10 mV. Pronto! Este exemplo mostrou como é fácil analisar circuitos com ANPOP. Agora é só praticar mais. Para isso, fique atento ao canal do Professor Bairros. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!